Este vídeo é uma interpretação de fatos reais. Não é uma acusação, mas sim um ponto de vista dos fatos que suportam uma narrativa diferente da divulgada. Até agora, a Polícia Federal apresentou uma conclusão sobre o ocorrido que deixa de fora muitas questões. Questões que queremos dividir com o público, para que juntos possamos exigir as devidas respostas. Ao analisar o caso do atentado a Jair Bolsonaro, temos que ter em mente dois fatos. Primeiramente, esse não é um assunto que deve ser investigado como um incidente comum, uma vez que trata-se de um crime de segurança nacional feito contra o candidato atualmente eleito presidente. Além de, como veremos, pode tratar-se de um crime de falsidade ideológica, que poderia levar à cassação do mandato presidencial. Agora vamos aos fatos para tentarmos entender o que aconteceu no dia 6 de setembro e percebermos como o ocorrido poderia colocar em dúvida a idoneidade do futuro governo do Brasil. A facada no mito. Quinta-feira, 6 de setembro de 2018. O candidato à presidência Jair Bolsonaro sofre um atentado durante ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Considerando que esse tipo de atentado não é algo tão comum na política brasileira, ele imediatamente remete aos supostos atentados políticos que ocorreram na nossa história recente, mas precisamente no período da ditadura militar, época da qual o candidato é um confesso admirador. Lembremos alguns dos episódios mais famosos. Falso atentado ao direitista Carlos Lacerda, o qual atacava violentamente o ex-presidente Getúlio Vargas. Caso Rio Centro, onde 2 militares tentaram explodir uma bomba em um evento para acusar a esquerda. Falso sequestro de Abílio Diniz, acusando militantes da esquerda em 1989 e desmentido depois. Enfim, a prática de forjar atentados era usada. Mas vejamos alguns fatos suspeitos que surgiram sobre o atentado em questão. O primeiro inquérito da polícia, depois da análise dos vídeos e interrogatórios de testemunhas, concluiu que o autor da facada, Adélio Bispo, teria agido sozinho, com motivações políticas e religiosas. No entanto, além de prestar um depoimento com muita tranquilidade, nenhum medo ou arrependimento, uma frase chama a atenção e não foi sequer questionada. Houve um ferimento, correto? Embora pretendíamos... Era uma entrevista. O advogado de Adélio também errou as palavras. Ao responder se o fato do agressor agir sozinho era uma certeza ou uma orientação para a defesa... O senhor está convencido que ele agiu sozinho? Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário. Segundo a orientação... A primeira suspeita do público foi a mais lógica de acordo com as informações divulgadas. Provavelmente teria sido um ataque orquestrado por partido de oposição ao candidato.
mas, com certa reflexão, chegava-se a algumas dúvidas. Se um ataque sem sucesso poderia resultar em uma vantagem para o candidato, por que seria feito com uma faca? Se o atacante não teria escapatória em meio à multidão, por que os mandantes arriscariam uma confissão? Por que não dar um tiro a queima-roupa, já que o assassino não tinha expectativa de escapar? Por que o ataque não foi com um tiro à distância, considerando a falta de segurança e os diversos edifícios em volta? Por que o suspeito tinha 4 celulares, um notebook e utilizava uma lan house? Quem estaria pagando anonimamente os 4 advogados particulares do agressor? Por que alguém tentou forjar um álibi para o Adélio, registrando a entrada dele na Câmara dos Deputados no dia do atentado? Como um funcionário da Câmara cometeria o erro absurdo de criar um registro de entrada sem a intenção? Por que um dos líderes do PSL protocolou um pedido para impedir Adélio de dar entrevista? Não é suspeito que 2 pessoas que tiveram contato com Adélio morreram poucos dias após o atentado? Inclusive a dona da pensão onde Adélio se hospedou, que era quem supostamente teve mais contato com ele. Por que a faca não foi encontrada no momento da prisão e como não havia sangue? Por que naquele dia o candidato não usava seu atual colete em uma situação claramente arriscada? Por que não existe imagem do ferimento, mesmo com muitas pessoas filmando o acontecimento? Por que a camiseta, com todo o seu valor simbólico, sumiu e uma imagem falsa foi utilizada depois? Enfim, muitas dúvidas. Parte 1. O que mostram os vídeos? Ao contrário do primeiro posicionamento das autoridades, os vídeos gravados contam uma história diferente. Talvez seja mera impressão, talvez não. Veja com seus próprios olhos e tire suas conclusões. Aqui vemos a chegada do candidato na rua do atentado. Adélio já acompanha o candidato a poucos metros de distância. Mas podemos observar também outra pessoa em particular. Este rapaz de camiseta branca irá acompanhar Adélio. Estará por perto deste momento até o momento da prisão. Veremos agora como ele se dirige a Adélio em meio à multidão. Ele claramente se desloca ao encontro de Adélio. Durante alguns segundos eles parecem interagir discretamente.
O rapaz parece preocupado com a câmera. Ele parece entregar discretamente algum objeto para Adélio. Adélio ainda parece falar algo ao rapaz, enquanto oculta a boca com a mão. Então o rapaz se afasta momentaneamente. Em seguida, Adélio ajeita um objeto no bolso da jaqueta. O rapaz de camiseta branca sai da multidão. Se agacha 2 vezes enquanto acompanha a movimentação. Então retorna em direção ao candidato. Utiliza o telefone celular. E em seguida se posiciona exatamente onde ocorrerá o ataque, poucos instantes depois. Pareceu suspeita tal movimentação de uma pessoa que supostamente apenas acompanha uma caminhada? O que vemos adiante é ainda mais suspeito. São imagens que foram divulgadas apenas para mostrar que o agressor já acompanhava o candidato. Mas nada foi dito sobre as pessoas em volta de Adélio. Acompanhe o vídeo atentamente. Assista mais uma vez. E veja a movimentação suspeita de outras pessoas, além do mesmo rapaz de camiseta branca. Vemos aqui o momento da primeira tentativa de agressão. Vamos reparar nas pessoas em volta de Adélio e nos seus comportamentos, no mínimo estranhos. Acompanhe os seguintes indivíduos. Segurança 1, que acompanhou a tentativa de Adélio. Segurança 2, que está ao lado de Adélio e possivelmente viu toda a ação do agressor sem nada fazer. Segurança 3, no qual Adélio simplesmente se apoiou nas costas para tentar acertar o candidato, chegando a arrancar o boné do segurança, que olhou para Adélio enquanto ele estava com a faca na mão. Rapaz de regata colorida, que acompanhou tudo de perto e foi um dos primeiros a proteger Adélio depois da facada. Homem de camiseta azul, que está atrás de Adélio e que chega a agarrar o suspeito para contê-lo.
rapaz de camiseta branca, que continua ao lado de Adélio e esteve presente até o momento do atentado. Vejamos agora a primeira tentativa de ataque. Um outro homem chama a atenção do candidato. O candidato toca a mão do homem e, em seguida, o mesmo faz uma contagem regressiva com os dedos. A ação começa e Adélio, se aproximando e sob o olhar das pessoas em volta, saca um objeto da jaqueta. Veja como a intenção de Adélio é clara e como os seguranças simplesmente ignoram o agressor. O segurança de boné literalmente segura a mão de Adélio e olha cara a cara para o agressor com a faca na mão. O candidato se mantém olhando para o outro lado e com a mão direita no ar, deixando o corpo exposto para o golpe. Vendo o fracasso da tentativa, eles puxam o agressor e o homem de camiseta azul chega a agarrar Adélio. O segurança tem o boné derrubado por um dos golpes de Adélio e olha claramente para o agressor. Vemos aqui que o Adélio continua com o objeto na mão e junto ao grupo, inclusive aos seguranças. Percebemos também que o grupo se afastou por conta própria, pois não há nenhuma aglomeração entre eles e o candidato. O segurança vai ao chão e Adélio acompanha como se tivesse derrubado algo. Vemos que existe uma clara interação entre o grupo e Adélio. Nesse momento, o candidato faz um sinal para pararem. Outro segurança vai até a confusão e, em seguida, faz um sinal de positivo para o candidato. O grupo se restabelece e todos seguem como se nada de estranho tivesse ocorrido naquele momento. As imagens anteriores foram transmitidas pela Rede Globo. Certamente a polícia tem acesso ao vídeo em alta resolução. E ainda assim simplesmente concluiu que Adélio estava sozinho. Vejamos agora o segundo ataque feito alguns metros depois. Vemos aqui novamente dois dos seguranças. Estranhamente, ao invés de proteger o candidato, estão posicionados na retaguarda de Adélio. Vemos também um rapaz de camiseta branca e o outro de regata colorida. E no momento em que o candidato faz um sinal de positivo com a mão esquerda e expõe novamente o abdômen, vemos surgir Adélio no meio do mesmo grupo de pessoas para desferir o golpe no candidato, sem nenhum obstáculo. Vemos no mínimo dois seguranças e também um rapaz de regata colorida entre Adélio e o candidato.
E ainda não podemos deixar de notar a importante filmagem feita pelo rapaz de camiseta branca, que nunca foi divulgada. Vemos também que durante o ataque, os seguranças e o rapaz de regata nem sequer olharam para o candidato. Eles seguem imediatamente em direção ao agressor. Cercam Adélio rapidamente, sem nenhuma agressividade. E literalmente protegem ele dos que tentam agredi-lo. Um grupo unido desde a primeira tentativa até o final. Seria tudo coincidência? No mínimo, muito suspeito. Vejamos novamente a facada de outro ângulo. O candidato faz um sinal de positivo. E temos a impressão de que o candidato parece antecipar a expressão de dor antes da faca encostar. E percebemos que não aparece a ponta da faca saindo do corpo. Ela só surge depois de alguns milésimos de segundos. Veja novamente. E segue o candidato com sua toalhinha branca e sua camiseta amarela. Parte 2. A arma do crime. Reconstituir um crime analisando a arma é de vital importância para o esclarecimento. Mas nesse caso, a análise gera mais dúvidas e permite outra interpretação diferente da divulgada. Segundo a polícia, a faca não foi encontrada no momento do ataque. Fato estranho, já que o agressor foi capturado rapidamente e a faca estava na sua mão. Também foi informado que a faca veio da cozinha da pensão que hospedava Adélio. E que teria vestígios do DNA do candidato e impressões digitais de várias pessoas. A faca é de um modelo simples, aparentemente de má qualidade, com 15 centímetros de lâmina e 13 centímetros de cabo. Segundo o candidato, a faca teria feito uma perfuração de 15 centímetros. Sendo assim, o agressor, em um golpe rápido, teria cravado a faca inteira no abdômen de Jair Bolsonaro. Mas vamos ao que as imagens nos mostram. A faca possui um cabo de formato anatômico que permite o encaixe da mão para uma pegada firme. Portanto, considerando o sucesso do golpe, esperamos ver o agressor segurando a faca de uma forma específica. Punho bem fechado,
polegar visível, ponta de cabo exposta. No entanto, o que vemos no vídeo é diferente. Punho levemente aberto, polegar não visível, ponta do cabo menor. Outra coisa também chama a atenção no momento do golpe. A lâmina de 15 centímetros simplesmente não aparece. E mesmo que tentemos usar o argumento de que a lâmina estava envolta em jornal, mesmo após o golpe, isso não combinaria com o fato da lâmina ficar totalmente visível instantes depois. Sendo assim, a faca apresentada é aparentemente incompatível com a percebida no vídeo. Mas então, qual tipo de faca que combinaria com a posição da mão de Adélio? Provavelmente, uma faca folding knife ou faca dobrável seria totalmente compatível com o vídeo. Trata-se de um tipo de faca de combate muito apreciado por esportistas e soldados. Manuseada com um punho levemente aberto, polegar na parte de cima da faca. E lâmina dobrável. What I'm doing is these fingers right here, it's a motion like this, okay? My fingers are acting on the blade here. I'm building pressure here, and then when I release. Se considerarmos esse tipo de faca, também teríamos uma explicação para a parte seguinte do vídeo. A lâmina da faca não aparece. Porém, alguns instantes depois, podemos ver algo semelhante a uma lâmina dobrável sendo aberta. E logo em seguida, a lâmina da faca fica exposta. Veja novamente. Veja agora no sentido inverso. Ainda sobre a misteriosa faca, existe outro ponto.
Como ela simplesmente sumiu após o ataque? Como o objeto seria escondido na multidão? A resposta lógica seria uma bolsa ou sacola. E podemos levantar algumas suspeitas nos vídeos. Vamos ver a possível trajetória da faca, começando pela primeira tentativa de Adélio. Adélio levanta o objeto. Mas notemos que depois do salto que ele dá na tentativa de golpear o candidato, outro objeto enrolado em papel sai da jaqueta de Adélio. Quanto mais ele se move, mais o outro objeto sai da jaqueta. Até que o objeto sai completamente. E nesse mesmo momento, o homem de camiseta azul ajuda a apoiar o objeto para que não caia no chão. Agora Adélio segura um objeto em cada mão. Adélio sabe que precisa ocultar os objetos. Então, aproveitando a distração do momento, ele abaixa os objetos. Olha a mão esquerda do homem de camiseta azul. O que vemos aí dá a clara impressão de que ajudaram Adélio a esconder o objeto. Porém, precisamos voltar um pouco o vídeo para percebermos outra movimentação suspeita. Esta mulher parece estar observando pela câmera do celular, mas o focalizado, estranhamente, parece ser Adélio. Ela parece discretamente acompanhar a tentativa de ataque. No momento em que o grupo se afasta, ela segura a mão do candidato. Porém, ao ver o tumulto, ela simplesmente larga o candidato e, ao invés de sair da confusão, ela se dirige rapidamente ao grupo de Adélio. E aqui voltamos à parte em que o homem de camiseta azul parece ajudar Adélio a esconder o objeto.
E nesse instante temos a impressão de que o objeto reaparece nas mãos de outra pessoa. E é entregue para a mulher, que coloca o objeto imediatamente na bolsa. Minutos depois, no momento do outro ataque, novamente outras sacolas passam quase imperceptíveis. Vemos aqui que, bem atrás de Adélio, uma mulher segura uma sacola vermelha. E está exatamente no lugar de onde saiu a mão com a faca. E onde algo é guardado após o ataque. E vemos também o mesmo rapaz de camiseta branca segurando uma sacola, trocando o celular de mão e curvando-se em seguida como se pegasse algo por baixo do agressor. Por mais que a resolução dos vídeos seja ruim, ainda assim, a suspeita parece mais provável do que o inexplicável sumiço da faca divulgado pelas autoridades. Parte 3. As fotografias. Foi divulgado apenas um vídeo de baixa resolução, gravado realmente próximo ao ataque. No entanto, vemos que as mesmas pessoas que interagiram com Adélio filmavam o ocorrido. Das melhores distâncias e ângulos para mostrar o ataque. Mas, além disso, também estavam em boas posições para bloquear o ângulo da visão do ferimento. Talvez seja apenas outra coincidência. Porém, outro caso específico chama a atenção. Um fotógrafo de um jornal da cidade acompanhava a caminhada e registrou algumas partes do ataque. Vejamos o que mostram as fotos. Este é o momento da tentativa frustrada de Adélio, 5 minutos antes do ataque final. Sabemos que as pessoas em geral olham com curiosidade para a situação de tumulto. Porém, as pessoas que pareciam acompanhar Adélio têm uma expressão claramente séria e preocupada.
Mais à frente, no minuto do ataque, vemos aqui o pré-posicionamento de Adélio. O cordão de isolamento que evita que outras pessoas cheguem perto no momento. E percebemos também que o mesmo rapaz que segurou Adélio após o ataque já segurava a jaqueta do agressor antes do ataque. Nesta, percebemos o posicionamento dos suspeitos em volta de Adélio. E até mesmo percebemos o olhar do candidato acompanhando o posicionamento para o ataque. Certamente viriam agora fotos decisivas para esclarecermos o atentado. Porém, algo aconteceu. Um policial federal se aproxima do fotógrafo. E faz com que o rapaz mude de lugar. O fotógrafo se prepara novamente para continuar registrando. Mas outra pessoa chama a atenção do fotógrafo no exato momento do ataque. E quando o rapaz se vira, a facada já aconteceu. O rapaz ainda consegue tirar mais fotos em meio ao tumulto, inclusive uma outra curiosa, onde podemos visualizar dois fatos interessantes. Primeiro, vemos que os presentes são os mesmos que interagiram com Adélio desde o início. E vemos também como eles parecem proteger o agressor dos golpes dos militantes. Segundo, eles estão imobilizando um agressor que possivelmente ainda estaria com a faca na mão. Porém, parecem deixar as mãos de Adélio livres abaixo do corpo, sem medo de serem golpeados. Certamente essas fotos são interessantes e provavelmente poderiam mostrar muito mais do que suposto ferimento, ou mais detalhes sobre a captura do agressor. Porém, nesse momento, o fotógrafo foi agarrado violentamente por um dos seguranças. Teve seu crachá arrancado e foi levado para 100 metros de distância do acontecimento. No seu relato sobre o ocorrido, o fotógrafo disse: "O que aconteceu ali era tudo, menos política e democracia. Por fim, percebemos que a própria frase do segurança, 'não pode fotografar, aqui é federal', demonstra claramente que havia um controle do que seria mostrado ao público. E do que não deveria ser registrado.
Parte 4. Os interesses. Qual seria a motivação para forjar um atentado? Como a história nos mostra, todas as vezes a intenção inicial era culpar os adversários. Mas ainda podemos acrescentar o ganho na simpatia dos eleitores indecisos. E nada como um herói ameaçado pela oposição criminosa para ganhar simpatia. Mas ainda haveriam outras vantagens estratégicas. Sabemos que a campanha do candidato seguiu a estratégia já adotada na campanha de Donald Trump e outros. Sabemos até que um dos idealizadores desse tipo de campanha, Steve Bannon, assessor da campanha de Trump, foi pessoalmente um dos auxiliares na campanha de Bolsonaro, segundo o filho do candidato. E um fato importante para notarmos sobre a campanha é que, além dela ser baseada em ações via redes sociais, divulgando qualquer fato, seja mentira ou verdade, para criar um vínculo emocional ou confundir o eleitor. Ela também precisa evitar o debate político e o confronto na mídia tradicional. Ao vivo, em um debate, as mentiras divulgadas na internet não poderiam ser repetidas. Enfim, critica-se a mídia, evitando-se os debates políticos e concentra-se apenas na divulgação online. Podemos supor que o atentado caiu como uma luva. Parte 5. A cirurgia. Existiria algum motivo para uma cirurgia ter acontecido caso o ataque não fosse realmente como divulgado? Para responder isso, temos que voltar um pouco no tempo. Alguns meses antes, em algumas ocasiões, o candidato apresentou problemas de saúde. Chegou a gravar um vídeo enquanto fazia um exame indicado a pacientes com problemas no estômago. Também, em um vídeo, podemos ver o candidato durante um culto religioso. A oração dá a entender que seu problema de saúde era no estômago, talvez uma úlcera ou câncer. 4 meses antes, o pastor orando e impondo as mãos sobre Bolsonaro. Já podemos supor um motivo para a cirurgia, bastava então marcá-la para um dia específico. E nada melhor para um ex-militar do que a véspera do Dia da Independência. E para não levantar suspeitas, seria bom ter um hospital para o pré-operatório e outro para a cirurgia. Vamos aos fatos. Chegando em Juiz de Fora, o candidato foi diretamente visitar um hospital de combate ao câncer. A visita foi atípica para um ato de campanha política, pois a imprensa foi barrada de entrar no hospital. Até a entrada dos pacientes também foi dificultada. Em uma reunião logo após a visita ao hospital, até o presidente do partido do candidato foi barrado pelos seguranças. Poderia já ter começado a programação para a cirurgia?
Após a reunião, o candidato foi para o ato de campanha no centro de Juiz de Fora. E depois do atentado, direto para outro hospital, a Santa Casa de Juiz de Fora. Novamente, a situação é suspeita. A única foto divulgada, assim como as anteriores, foi a tirada de um ângulo que não mostra o ferimento. O médico não usa luvas, mesmo estando com as mãos muito próximas ao ferimento. E também não vemos na pele qualquer mancha ou sinal de suposta hemorragia interna de 2 litros. Ainda haveriam muitas dúvidas sobre o papel do hospital caso supostamente o ocorrido fosse diferente do divulgado. E também ficaria a dúvida sobre o que eles e os outros envolvidos ganhariam pela participação. Mas um caso curioso é que dias após o atentado houve um tiroteio entre policiais de São Paulo e Minas Gerais. Esses policiais estavam envolvidos em uma negociação de 15 milhões de reais. A cidade onde ocorreu? Juiz de Fora. O escritório envolvido na defesa dos policiais é o mesmo que defende Adélio Bispo. E ainda podemos encerrar essa parte com a declaração do candidato de que sobrou dinheiro em sua campanha e que fará uma doação de 2 milhões de reais à Santa Casa de Juiz de Fora. Parte final. Qual seria a verdade? Como dizemos, pode haver uma explicação lógica sendo preparada pela Polícia Federal. Porém, é bastante suspeito o sigilo imposto sobre a investigação do caso. Tanto por não haver motivos para defender a intimidade do agressor, quanto por todo o interesse social. Recentemente, por interesse do próprio candidato, ele foi aceito como assistente de acusação. E assim poderá propor provas e acompanhar todo o andamento do processo. Porém, tudo parece estar tramitando às escondidas do povo brasileiro. E por enquanto nos restam apenas as dúvidas e as suspeitas de que tratamos aqui. Mas todas podem ser apenas meras coincidências. Talvez realmente não havia doença. Talvez o candidato simplesmente não quis usar seu colete à prova de balas naquele dia, em meio a uma multidão. Talvez os 30 voluntários não viram o agressor tentar por mais de uma vez atacar embaixo de seus narizes. Talvez a faca guardou sua lâmina apenas para o candidato e nem sequer arranhou mais ninguém na multidão. Talvez o segurança que perdeu o boné em um dos golpes não viu quem que se escorava em suas costas. Era o único homem de jaqueta preta e que tinha em mãos um objeto muito suspeito e talvez mortal.
Talvez cada um que interagiu com Adélio seja por buscá-lo na multidão, observá-lo, agarrá-lo ou protegê-lo. Fossem apenas desconhecidos, cujo único intuito era chegar perto de seu candidato. Talvez as pessoas que filmaram a facada de perto apenas guardaram os vídeos para si mesmos. Talvez fotógrafos realmente não devessem documentar atos de campanha política. Talvez realmente ninguém teve a ideia de tirar uma foto do ferimento ou guardar a camiseta rasgada. Enfim, talvez a interpretação de todos os fatos demonstrados aqui não tenha lógica.